aquilo não, como o pastor orou, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Sem perca de tempo, irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo 46 ao 48. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Amém? Somente até aqui. Podei vos assentar, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, essa é a história de um homem rico, um homem de muito poder ali na sua região, um homem que tinha, creio que eu casas muito bonitas, carros bonitos da época, mas teve um problema na sua vida. Seu filho ficou doente. Seu filho foi acometido de uma doença, e não era uma simples doença, era uma doença seríssima. E todos nós sabemos quando os nossos queridos, quando os nossos filhos, alguém que nós amamos, é acometido de uma doença, tudo perde o seu valor, tudo perde o seu sabor. Não importa o dinheiro que eu tenha, não importa a condição financeira que eu tenha, mas quando a saúde, o problema de saúde entra na nossa casa, tudo perde o sabor. E é por isso que nós, se for o caso, a gente vende casa, vende carro, vende até o que nós não temos, para poder tentar fazer com que aquela saúde seja restabelecida. E eu acredito que esse oficial fez de tudo. Acredito que ele foi nos melhores médicos, mas para cada médico que ele chegava, ele ouvia apenas uma frase: por causa do teu filho, só um milagre. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você acredita em milagres? Então, se você acredita em milagres, fosse também, acontecesse isso com um do teu filho, alguém que você amasse muito, e você chegasse no médico e ele dissesse para você, por causa do teu filho, somente o milagre. Será que você então sairia de lá festejando, dizendo assim: glória a Deus por isso, eu creio em milagres? Falou com a pessoa certa, eu creio em milagres. Será que seria assim? Sim ou não? Mas você não disse que acredita em milagres? Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Será que hoje ainda acontece milagres da mesma forma e da mesma proporção que acontecia na época que Jesus andou nessa terra? Será que acontece, irmão? Sim ou não? Vamos lembrar de alguns milagres, né? Já que acontece, vamos lembrar de alguns milagres que Jesus fez aqui quando ele andou nessa terra. Quando Jesus andou nessa terra, ele curou o cego de nascença. Você tem visto o cego de nascença ser curado? Quando Jesus andou nessa terra, ele curou um leproso, tocando ali na sua lepra, na frente de todos. E uma vez ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Você tem visto isso acontecer? E em um certo momento ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. E quando ele chegou lá, suas irmãs ainda disseram: Senhor, já cheira mal, já está cheirando mal, já é de 4 dias. E ele fez isso. Ele tirou Lázaro de lá, daquela prisão vivo. E você tem visto alguém ressuscitar, alguém depois de 4 dias? Você tem visto? Eu estou só perguntando, né? Não estou respondendo nada, estou só fazendo perguntas para vocês. E eu vou te fazer mais uma pergunta: se não acontece, por que não acontece?
Será que falta alguma coisa? O que vocês acham que falta? Fé. Então, eu vou te apresentar algo. Então, se falta fé, essa equação é verdadeira. Mais fé igual a mais milagres. Menos fé igual a menos milagre. Certo? Então, é bom às vezes a gente, por isso que eu estou fazendo bastante perguntas, assim, é bom a gente questionar. É bom que isso aconteça. Porque quando nós temos que questionar, porque nós temos que ver se realmente é assim. Se essa equação é verdadeira. Porque quando nós questionamos, nós formamos conceito dentro da nossa mente. E é por isso que, à medida em que eu vou perguntando, uma hora você diz um sim, com toda certeza. De repente você diz um não. É porque isso faz com que, isso é muito bom. Faz com que nós tenhamos que, realmente, nós temos que ver se é assim mesmo que funciona. E quando eu pergunto para você, mais fé é igual a mais milagre, menos fé é igual a menos milagre, você também fica, será que é, será que não é? A gente fica naquela dúvida. Então eu gostaria de ler um texto, mais um texto, e agora a gente vai começar a entender o tema dessa mensagem, onde que eu quero chegar. Se encontra em Lucas no capítulo de número 1. Vamos poder colocar? Lucas capítulo de número 1. E o versículo de número 5. Lucas capítulo de número 1 e o versículo número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de idade. O texto que eu acabei de ler fala sobre um homem chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote, era de uma família de sacerdotes. Isabel era filha de sacerdote. Era um sacerdote casado com uma filha de sacerdote. Um pastor casado com uma filha de pastor. E o texto diz que eles eram justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram gente de fé, sim ou não? O que vocês acham? Eles eram gente de fé? Sim, eles eram gente de fé. Alguém quando guarda os preceitos e os mandamentos do Senhor, alguém que é justo e guarda os mandamentos do Senhor, é alguém que compadece todos os dias diante a presença do Senhor, pedindo perdão para Ele todos os dias. Irrepreensível, irmãos, é alguém que não necessita de repreensão. Então, irrepreensível não é alguém que não tem pecado, alguém perfeito, porque não existe perfeito, só Jesus. Eu tinha um problema muito grande, não vou dizer que está todo resolvido, mas a minha dificuldade muito era pregação. Quando alguém me chamava para pregar, eu já subia num púlpito como esse me sentindo derrotado. Porque, por causa dos meus pecados, e eu me sentia incapaz de como que eu vou estar aqui na frente falando para essas pessoas, porque eu sou um pecador. Até que um dia, em uma dessas minhas viagens, né? Os irmãos que não sabem, eu sou caminhoneiro. Então, numa dessas viagens, eu estava em Minas Gerais, Belo Horizonte, um amigo meu, irmão Jacó. Eu conheci ele lá. E eu estava comentando, a gente conversando sobre essa minha dificuldade, de como eu tinha essa dificuldade de pregar. De todas as vezes que eu subia num púlpito, eu não me sentia capaz de pregar para as pessoas. E ele me falou uma coisa que eu guardei para o resto da minha vida. Era uma coisa tão simples, mas que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: irmão, todas as vezes que você pecar, corra para os braços do Senhor, confesse para Ele todos os seus pecados. E daquele dia em diante, irmãos, mudou a minha história. Todos os dias, não vou dizer, ainda a gente treme, todas as vezes mas eu comecei a entender que não é assim, que nós somos pecadores. E o Senhor, e eu levo sobre Ele, quando eu confesso os meus pecados sobre Ele, eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, e Ele zera os meus pecados. Ele não zera, Ele pega assim como se fosse um caderno, Ele rasga
aqueles pecados e ele joga no fundo do mar. E ele se esquece. E aí também, mas daí isso resolve o meu problema, né? Então quer dizer que eu posso pecar, é só ir lá e confessar? Não. Existem duas formas, existe o pecador e o pecadeiro. O pecadeiro é aquele que peca deliberadamente, sabendo, querendo, pensando, Deus perdoa mesmo. Para esse não tem perdão. Zacarias e Isabel, gente de fé, justos, irrepreensíveis a todos os mandamentos do Senhor. Mas eles oravam por um milagre. E eles oravam e nada acontecia. Aconteceu assim na vida deles. Se casaram, novos, um pastor casado com a filha de pastor. E eles oraram, casaram ali, passou alguns meses, nada de Isabel, nada de engravidar, 5 meses nada, 1 ano nada. E eles começaram já a ficar um pouco preocupados. E foi passando, e 5 anos, e 10 anos, eles começaram a entender que Isabel realmente era estéril. E eles começaram a orar por um milagre. E eles ficaram velhos. E não aconteceu. Será que quanto mais fé, mais milagres, e menos fé, menos milagres? É bom questionar essas coisas. Porque nós temos que resolver esses problemas. Porque não é uma equação tão simples assim. Quanto mais fé eu tiver, tudo vai ser resolvido. E quanto menos fé eu tiver, não vai acontecer. Não é isso que é isso que nós vemos na televisão. Quando nós ligamos nossos televisores, nós vemos lá. Por isso que quando eu pergunto, tem fé ainda? Acontece milagre? Você diz sim, tem. Porque é isso que eu vejo na televisão. É isso que eu vejo lá. Eles pregando, e isso faz com que você descreia de Deus. No momento em que você tem fé e pede por um milagre e ele não acontece. Então nós precisamos entender e resolver isso. O justo Zacarias e a justa Isabel pediram por um milagre e ele não acontecia. Quando Zacarias ia para a sinagoga, quando ele descia para a sinagoga fazer o trabalho ali no templo, na frente dele ia outro sacerdote e na frente atrás daquele sacerdote tinha uma escadinha de filhos, uns 4, 5, e atrás de Zacarias um vazio, porque ele não tinha filhos. E as pessoas, os outros sacerdotes, olhavam aquele sacerdote cheio de filhos e diziam lá, olha, esse é grande homem, olha só quantos filhos varões. Porque para aquela cultura deles, quanto mais filhos, mais bênçãos. Quanto menos filhos, menos bênçãos. Algo estava errado na vida de Zacarias. Quando eles olhavam e viam que ele não tinha nenhum filho, eles já começavam a falar de Zacarias. A coitada da Isabel, quando ela descia ali para um riacho, as pessoas olhavam ela ia, ela ficava olhando ali aquelas outras mulheres, uma gritando ali, falando, Joãozinho, sai daí, rapaz, sai desse fundo aí. Teu pai vou contar pro seu pai. Falou, vai sujar a roupa ali, Pedrinho. E ela olhava e falava, e ela não tinha com quem falar. Então, ela passava por todo esse problema. De vez em quando as mulheres faziam ali num cantinho, elas começavam a fazer aquela rodinha e falavam, o que acontece na vida de Isabel? Que pecado tem escondido na vida de Isabel e de Zacarias? Porque eles não têm filhos. A língua é tremenda, né, irmãos? Nós às vezes queremos falar da vida daquele, desse, ao invés de cuidar da nossa vida. Nós queremos pensar, não, é aquele sim, aquele não. Ao invés de nós cuidar da nossa história. Mas mal sabia eles que mal sabia aquelas pessoas que Deus olhava para Isabel e para Zacarias e sabia que eles eram justos, irrepreensíveis e guardavam todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mal sabiam eles. Um dia Zacarias estava descendo para o templo fazer o trabalho. Já era velhinho, já estava velho, já tinha parado de pedir por um filho. Isabel já tinha passado os dias de poder dar luz a um filho, então ele já nem estava pedindo mais por isso. Creio eu que estava até com problema já na coluna, já velhinho, Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias entra no templo, e quando ele está lá dentro, um anjo aparece para ele. E diz, Zacarias, vim atender o seu pedido.
E eu acredito que ele deve ter olhado pro anjo e falado: qual? O da coluna? Eu falei: não, do filho. Mas filho? Ele diz: filho? Eu pedi para ser pai do meu filho, eu não pedi para ser avô do meu filho. E Zacarias duvidou. E Zacarias, irmãos, ele não viu, ele não falou. Enquanto a criança não nasceu, ele não falou. Ele ficou mudo, porque ele duvidou. E Isabel, acredito eu que Isabel, ela andando na rua, uma velhinha já com aquele barrigão. Acho que as crianças falavam: mãe, o que é aquilo lá? O que aquela mulher tem? Ela está doente? Aquela barriga d'água? Será que é barriga d'água? E dizia: não, ela está grávida, meu filho. Grávida? Grávida, meu filho. Era um milagre. E quando nasceu a criança, não era qualquer um. Quando nasceu, não era qualquer um. Vocês lembram quem que é, né? João Batista. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista tinha poder nas palavras e nos atos. Por que a palavra de João Batista tinha tanto poder? Porque João Batista vivia aquilo que ele falava. João Batista, enquanto João Batista falava, o Espírito Santo consumia a vida dele como uma vela que ia guiando e iluminando a vida das pessoas. E olha que olha que interessante o que o Senhor Jesus falou sobre João Batista. Mateus capítulo de número 11 e o versículo 8 ao 11. Vamos ver o que diz ali em Mateus, o que Jesus falou sobre João Batista. Mateus capítulo de número 11, do versículo 8 ao 11. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha o que Jesus falou sobre João Batista. Segundo Jesus, qual foi o maior profeta que nasceu? João. E quem foi que disse isso? Jesus. Nunca mais se esqueça disso, irmãos. Foi Jesus quem disse que João Batista foi maior que Abraão, foi maior que Elias, foi maior que Moisés, foi maior que todos eles juntos. Não se esqueça disso. E sabe por que é importante saber isso? Depois vocês vão saber. Nunca se esqueça disso, e no final eu vou contar para vocês por que é importante nós nunca nos esquecermos. E agora hoje, irmãos, acontece milagres, sim ou não? Sim, acontece. Mas não na mesma proporção da época de Jesus, né? Mas acontece, sim, milagres existem hoje. Mas existem milagres falsos também, né? Pelo menos foi o que Jesus disse. Existem milagres falsos também. Mateus capítulo de número 7, o versículo 21 ao 23. Enquanto meu irmão procura, eu já vou lendo aqui. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então os direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmãos, vai ser mais ou menos assim. Eu imagino que quando Jesus voltar e ele ressuscitar aqueles que foram primeiro, que morreram em Cristo, vai chegar um grupo de pessoas dizendo: Senhor, Senhor, nós queremos ir também. E Jesus vai falar isso para eles, falar: mas como assim, Senhor? Como assim? Por que nós não vamos? Nós curamos, nós fizemos milagres, nós profetizamos. E ora, profetizar, e é difícil entender, irmãos, porque profetizar é iniquidade. Jesus diz para eles: então os direi explicitamente: nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Profetizar em nome de Jesus é iniquidade? Expelir demônios em nome de Jesus é iniquidade? Fazer milagres de Jesus é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Mas as pessoas foram curadas, os demônios foram expulsos, foram milagres que Jesus disse que era iniquidade. Por quê? Mas não sou eu que tenho que responder, isso é a palavra do Senhor que é que tem que responder para nós. Em Isaías capítulo 8, no versículo 19 ao 22, diz assim: quando disserem a vocês, procure um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Quando disserem para você assim, irmãos, você não está conseguindo lá, você não está alcançando os milagres, vai em outro lugar lá. Você é masoquista, você gosta de sofrer, você gosta de dor, todo mundo vai, por que você não vai? Diga para essas pessoas a lei e os mandamentos. Se eles não falarem dessa maneira, jamais eles verão a vinda de Jesus e vão se salvar. Você está conseguindo entender, irmãos, como que a gente sabe quem é de Deus e quem não é? Através da palavra do Senhor nós vamos começando a entender quem que é e quem não é. Pelos seus frutos os conhecereis, o Senhor disse. Se eles estão de acordo com a palavra de Deus, a lei e os mandamentos, como é que Zacarias e Isabel eram? Eram justos, irrepreensíveis. Eles viviam irrepreensivelmente segundo os preceitos e mandamentos do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Mas às vezes eu e você temos algumas dúvidas. Dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas sobre coisas da nossa cabeça que não estão ainda respondidas. A dúvida não é o problema, irmãos. O problema é não clamar a Deus e não pedir a Ele a resposta. Porque Ele responde para cada um de nós, cada dúvida que eu e você temos. Ele sempre responde, basta eu e você clamar a Ele e procurar, porque Deus é fiel. O Senhor é fiel e a sua palavra é fiel. Há uns anos atrás, eu estava estudando com um amigo meu a Bíblia e a gente estava entrando nesse tema, milagres. Falando um pouquinho sobre milagres e de muitos milagres ali. E eu me deparei com um texto que se encontra em Atos 12, do 5 ao 11. E eu gostaria que vocês lessem comigo Atos capítulos de número 12, versículo do 5 ao 11. E esse versículo me ajudou muito a entender como é que Deus age, como que Ele faz. Nesse texto aqui, os discípulos, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e os discípulos começaram a sofrer perseguições. E diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava orando enquanto Pedro estava preso. E quando Herodes estava para fazer o comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo de judeu esperava. O povo judeu esperava, amém? O que aconteceu aqui? Quando eu li esse texto, irmãos, eu pensei, Senhor, é isso que eu quero. Por que isso não está acontecendo então? É isso que eu quero. Eu quero ver, Senhor, a igreja orando e os milagres acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Porque eu quero ver isso também nos dias de hoje. Nós queremos ver isso na nossa igreja. E o Senhor me despertou. O Senhor falou assim, meu filho, você lê um pouquinho antes. O que aconteceu um pouquinho antes de onde nós lemos ali dos 5 em diante? Você lê um pouquinho antes. E eu voltei lá e li do versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Quer dizer que um pouquinho para frente aqui a gente vê que Pedro vai ser solto, mas antes Tiago foi morto, foi decapitado. Eu sei, é porque Tiago não tinha fé. Tiago, irmão de Jesus, não tinha fé. Pedro tinha, Tiago não. Mais fé é igual a mais milagres mesmo, irmãos. Não é assim. Se fosse aquele povo de Israel, seria o povo de mais fé que já existiu. Porque aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu as pragas no Egito. O Senhor cuidou deles no meio daquele povo. Eles viram água sair da rocha. Eles viram durante 40 anos o Senhor, uma nuvem durante o dia cobria eles para cuidar deles, e à noite, de dia uma nuvem para não matar eles do sol, e à noite uma coluna de fogo para aquecer eles. Milagres não fomentam fé. Tiago era um homem de fé. Ele foi morto por causa de sua fé. Ele era um discípulo de Jesus. Isso me mostra que mesmo com os homens de fé, Deus olha para o cenário dele e Ele sabe que nesse mundo, todo mundo que nasce vai morrer um dia. E Ele escolheu dar para mim e para você a vida eterna. Mesmo nós passamos por todas as lutas, por todas as dificuldades, o Senhor escolheu dar para mim e para você a vida eterna, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes talvez você está prestando um vestibular, você está ali há quanto tempo e você fala, Senhor, agora é minha vez, agora vai ser eu, agora vai ser eu. De repente chega alguém depois de você e vai, você fala, Senhor, mas por quê? É injusto, eu estou aqui há tanto tempo. O Senhor fala, não, meu filho, agora não, calma, agora não. Não, Senhor, mas nós queremos questionar com Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quantas vezes aconteceu até agora esses dias, no meu trabalho mesmo. A minha esposa ficou meio assim, que ela também estava com a esperança que eu ia ser promovido. E eu também estava. Mas eu tinha descansado no Senhor, eu falei para ela. Mas daí a gente chegou lá e não foi a minha vez. Na hora você fica meio assim chateado, né? Mas eu falei, bom, Deus sabe. Não era aquele meu lugar, talvez não era para mim. Talvez eu ia entrar naquele lugar e de repente lá ia ter algum atrito. Assim não, assim eu tô na estrada, de repente eu ficar muito ali dentro, não ia dar muito certo, porque eu gosto das coisas certas. Transportadores, esse negócio, sabe, sempre tem rolo no meio. E você ficar muito dentro, muito perto, não é muito legal. Então eu falei, bom, eu entendi. Falei, tem coisa que não é pra gente naquele momento, irmãos. Nós temos que entender que Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o fim antes do princípio. Deus, Ele pode, se acontecer um acidente, muitas vezes a gente critica, mas talvez Ele pode, se Ele souber que, Ele sabe, se Ele souber que depois daquele acidente você vai se perder, às vezes Ele deixa você morrer ali. Porque Ele prefere saber que daí, se você fosse lá, você ia se perder. Então às vezes a gente fica, quando perde alguém, a gente não consegue entender, mas Deus sabe de tudo. Deus tem um propósito para tudo. E a palavra do Senhor é fiel. E quando nós temos dúvidas, nós recorremos a ela e ela se revela a nós. Ter dúvida não é o problema, irmãos. Quando nós temos dúvidas, quando eu e você temos dúvidas, é apenas uma desculpa para nós se aproximar de Deus. Porque quando você tem dúvida, você vai atrás, você vai buscar. É isso que nós devemos fazer. Quando nós temos dúvidas, nós temos que ir atrás
procurar entender aquilo. E é só uma desculpa para nós se aproximar do Senhor Jesus. E outro dia, eu estava folheando a Bíblia e eu me deparei com um texto. E depois que eu li, eu comecei até a dar risada sozinho sobre esse texto. Ele se encontra em João, capítulo de número 10, e o versículo 40 e 41. Como Deus é tremendo e como Ele se revela através da sua palavra. Jesus estava, irmãos, o cenário ali, Jesus estava saindo ali de Jerusalém, quase foi apedrejado. E Ele estava ali no Jordão, na terra de João Batista, no local onde João Batista batizava. Diz assim no versículo 40: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava. E iam muitos ter com ele, e diziam, realmente João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse a respeito de Jesus era verdadeiro. E você vai dizer, mas e por que eu dei risada? Por que eu dei risada? E por que isso resolveu o meu problema? Por que essa leitura resolveu o meu problema? Porque Deus não faz sentido. Irmão, Deus não faz sentido. Jesus é o Deus que não faz sentido. Jesus é o Deus do contrário. Como assim? Você quer o melhor caminho para ir para o céu? O caminho é estreito. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja o menor. Se alguém bater no seu lado direito, dá o esquerdo. Você quer o maior profeta de todos os tempos? Eu dou a você, João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. E nós ficamos aí procurando milagres, e João Batista é considerado maior do que Abraão, Enoque, do que todos. Ele não fez nenhum milagre. Nosso Deus, nós não conseguimos. Tem aquela música que diz, né, como é que ninguém entende Deus? Ninguém explica Deus. E ninguém explica Deus, irmãos. João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Porque Deus vê as coisas diferentes do que eu e você vemos. Deus não é como o homem. Jesus chamou de maior profeta de todos os tempos aquele que não fez nenhum milagre. Mas eu meço o poder de Deus, o poder de uma igreja, o poder de alguém através do milagre. E eu dou um prato cheio para o inimigo, para ele ficar dizendo no meu ouvido, cadê o milagre? Que cristão é você? Cadê o milagre? E você às vezes fica dando ouvido para o inimigo correndo atrás de milagres. E eu fico dizendo, tá vendo, Senhor? E você fica ali dizendo, Senhor, tá vendo? O inimigo está aqui, ele está me oprimindo. Cadê o milagre, Senhor? Faz um milagre na minha vida. Mas Deus sabe a hora de fazer, quando fazer e se realmente Ele deve fazer. Às vezes nós precisamos analisar e olhar tudo o que tem acontecido, como Deus tem agido, como Deus tem usado esses profetas, para a gente poder olhar que realmente como que Deus, se é Deus que está usando eles para falar. Irmão, se você tivesse o poder de fazer uma nota, de falsificar o dinheiro, você faria uma nota de R$150 e sair aí gastando à vontade? Não. No primeiro lugar que você chegasse para trocar ela, você ia falar, pô, você está de piada comigo, né? Isso não existe, né? Você faria algo que existe, algo parecido com o verdadeiro. E é assim que eu e você temos que andar, vigilantes, porque o inimigo é assim que ele trabalha, tentando enganar com algo parecido. Agora eu vou responder aquela pergunta que eu disse que eu fiz no começo, que eu disse que ia responder no final. Sabe por que João Batista foi chamado por Jesus de maior profeta de todos os tempos? Porque ele fazia o maior de todos os milagres. Ele batizava. O maior milagre que alguém pode fazer é o batismo, é a conversão de uma pessoa. O maior milagre que João Batista fazia era tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne nas pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez pensando, Senhor, eu preciso de um milagre. E talvez, irmão, você não sabe, mas o maior milagre Deus já fez na sua vida. Que é te dar vida eterna, que é salvar a tua alma. Eu sou um milagre. Eu digo sempre, eu sou um milagre. Quando que eu imaginaria um dia estar na igreja
pregando, louvando. Irmãos, eu era daqueles que... A minha mãe chegou a falar para minha esposa que eu não sei o que ela fazia comigo, porque ela ia quebrar a cara. Quando uma mãe chega ao ponto de falar isso para a nora, é porque o negócio é feio. Então, eu surpreendi, porque eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Foi através dela que eu vim para a casa do Senhor. E eu sou um milagre. Eu quero sim, tem milagres, já vi, Deus fez milagres já na minha vida também. Mas o maior milagre foi Ele me trazer para a casa do Senhor. Então, meu querido, eu queria finalizar dizendo isso para você. Talvez você tenha alguns milagres que você tem pedido para o Senhor, para Ele fazer. E Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Mas não faça com que o inimigo aproveite dessa situação, achando que você está apenas ali, como se fosse trocar uma moeda de troca. Não, se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém também. Nunca nós nos sairemos da presença do Senhor. Amém, meus queridos? Somente até aqui. Coloque-se de pé nessa noite, vamos estar orando. Se você ouviu hoje o Senhor falar ao seu coração, não endurecei o seu coração, ouça a voz do Senhor. E nessa noite eu gostaria que o Senhor, que você que sentiu, se depois sentiu o desejo de vir aqui na frente, o pastor estar orando, fique à vontade, porque o Senhor tem muito para fazer na sua vida, o Senhor tem muitos milagres para fazer na sua vida, amém? Querido Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, pela palavra a qual foi ministrada nessa noite. Senhor, espero, Senhor, que a tua igreja possa ter entendido tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que a tua igreja, Senhor Deus, possa entender que o maior milagre, Senhor Deus, é estarmos aqui hoje. É estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra e termos, Senhor Deus, a certeza da vida eterna. O Senhor disse, Pai, que nesse mundo nós teríamos aflição, mas o Senhor disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E nós cremos, Senhor Deus, que nós vencemos porque nós estamos em Cristo. E mesmo, Pai, com todas as dificuldades, naquele dia nós estaremos juntos com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa noite e ser com a tua igreja, Pai. E é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.